Meu nome é Vandeilma, tenho 38 anos, tenho uma filha autista. E na época que eu descobri que ela era autista, ela tinha 4 anos. Através de vários profissionais, para poder até chegar à descoberta dela, né? E qual foi a minha reação? Geralmente, nós não estamos preparados, né, para a pessoa chegar até a gente e dizer: sua filha é autista, sua filha tem uma deficiência. Da melhor forma falando, transtorno do espectro autista, devido aos graus de forma variadas que percebemos. No meu caso, o meu filho Patrick, ele nasceu de um parto normal. No momento parecia uma criança normal, né? Ele não olhava nos olhos, era o pescocinho mole, aquela criancinha paradinha. Aí o povo dizia: Patrick, ele tem algum problema. A gente, como pais, a gente não consegue, né, ver esse problema no filho. E eu comecei a notar, né, percebi que realmente algo de errado tinha com o Patrick. Eu achava a minha gravidez de Natan diferente dos outros, porque eu tenho 3 filhos antes dele e foi tudo diferente a gravidez de Natan. Ali eu já achava estranho. Ele nasceu, não chorava, tomava as vacinas, parecia que não sentia dor. Sempre eu ficava com o pé atrás porque eu achava isso estranho dele. Bom, Davi foi um bebê, né, uma criança que acompanhou todos os marcos, né, do desenvolvimento infantil. E a partir dos 2 anos de idade, eu comecei a perceber, né, umas mudanças no comportamento dele. Percebi que ele estava diferente, já não me chamava mais. Ele iniciou, né, balbuciando algumas palavras. Então, comecei a perceber que ele não interagia com as crianças que frequentavam a nossa casa. Depois que ele completou 2 anos, eu comentei com o Mimi, né, com meu marido, que eu vinha percebendo que ele não atendia pelo chamado da gente e que quando algum amiguinho ou amiguinha estava aqui em casa, mesmo ele estando no mesmo ambiente, com os mesmos brinquedos, eu percebia que ele estava brincando só. A nível de sintomas, características físicas, o paciente normalmente apresenta uma incapacidade ou uma dificuldade de usar ou compreender a linguagem, né? E, consequentemente, leva esse paciente a ficar mais retraído e indiferente às exposições. E às vezes taxado como frio, quando na verdade é apenas por ele não saber lidar com a exposição. Ele dividia o brinquedo, ele estava ali no meio da brincadeira, porém ele não estava brincando junto com as outras crianças. No momento que eu comentei isso com meu marido, ele concordou, disse que também vinha percebendo esse comportamento. Então, nossa primeira alternativa foi levar na pediátrica, que o acompanha desde o seu nascimento, em Irecê. E aí, então, fui pesquisando, né? Quando a gente descobre que uma criança sua tem uma deficiência, o que a gente tem que fazer para poder conviver, né, com aquela deficiência ali é pesquisar. Aí eu pesquisei e fui indo cada vez mais se aprofundando, né? Que você vai pesquisando, você vai descobrindo coisas. A gente passa a ter o conhecimento, né, do autismo. Aí muitos falam: não é fácil. Fácil não é para ninguém, mas a gente tem que conviver, né? Realmente. Conviver e aceitar. Né? Igual hoje eu aceito o jeito que ela é.
ao contrário, né? A gente ama o dobro, o triplo. E a maior dificuldade é só isso. Para sair, ela não se adapta a barulho. Para sair com ela é bem complicado. Só não dá para sair com capacete na cabeça porque a pessoa que está chamando a atenção, né? Tem uma característica que é marcante no autismo, que é a rotina, que é a necessidade de, nos mesmos horários, fazer as mesmas tarefas. Para se ter uma ideia, para desestabilizá-lo, a mudança no logotipo de uma marca de alimento que ele mais gosta vai causar uma crise, porque é algo novo, é algo que ele não sabe lidar ainda. Então ele é exposto ao novo, dá um desconforto nele. Ele tem movimentos repetitivos, que são chamados de flapping, no caso das mãos. É chamado, tem o balançar dos troncos, do tronco, tem a repetição de frases ou palavras, que são os estereótipos. O que há de verdade sobre a possibilidade de que o autista não suporta barulho? Qualquer barulho, um carro de som, um trio elétrico, ou mesmo na vizinhança tocando uma música, o autista não gosta. Isso é generalizado? Não é generalizado, por isso que tem essa questão que é transtorno. Porque não podia ser só autista. Autista tem isso, isso e isso. Mas nem todos os autistas têm essa questão que é a sensibilidade. A sensibilidade ao barulho, ao toque, a tocar no cabelo, ao toque de falar muito alto. Aí por isso que toda essa questão está no transtorno. Nem todos vão ter isso, mas a maioria vai ter essa sensibilidade. Mas também nem todo mundo que não suporta o barulho é necessariamente um autista. Isso, exatamente. Pode ter tido algum trauma durante a infância, algum barulho ou alguma coisa, aí fica com essa sensibilidade aos sons de certo tipo de zoada, né, de barulho. E ao chegar, né, na consulta, eu disse para ela que vinha notando esse comportamento em Davi, e imediatamente ela comentou que na última consulta tinha percebido algo estranho, né? Quando a gente estava na recepção, ele cantando muito alto, como se ele estivesse sozinho naquele ambiente, e que ela achava que era autismo, mas não podia dar nenhum diagnóstico. Naquele mesmo dia, com a ajuda dela, nós tivemos uma consulta com a fono, lá na mesma clínica. E essa fono, após uma avaliação ali com a gente, uma entrevista comigo e observação no comportamento de Davi dentro da sala dela, nesse período ele tinha 2 anos e 2 meses, foi no mês de maio de 2021. Ela disse também que naquele momento o que ela podia me dizer é que tudo indicava que seria autismo, né? Ela ainda não poderia dizer nem o grau, né, o nível, porque ela não trabalhava mais com essa especialidade, mas que iria nos indicar para uma profissional excelente da área, que era especialista em autismo. E aí começou a nossa jornada. Muitos perguntam a sua experiência de cuidar de uma filha autista. Aí eu acho que só convivendo para saber como é cuidar de uma criança autista, não ter paciência. E muitos falam, que bom que você tem muita paciência. Paciência a gente tem, mas nem sempre, né? Imagina aí uma criança, você sair por 5 segundos, a menina já veio e aprontou. Geralmente eu não gosto de expor ela em rede pública, né, pelos fatos aí de um ocorrido que aconteceu, então eu não gosto de expor muito ela. Eu deixo mais ela privada. Apesar que ela não sai, é só daqui para a porta ou daqui para as terapias, né? Quando eu vou levar ela para fono, para psicóloga, ou os dias de consulta com o neuro, né? Aí certo dia minha sogra faleceu.
Ele estava com o quê? Com 1 ano e 3 meses. Só que aí eu levei minha filha, porque ficava chorando, querendo a avó, na psicóloga. A psicóloga conversou com minha filha e tudo mais. E aí, depois que teve a terapia com a minha menina, que eu tinha levado ele, Natan, aí ela me perguntou se ele falava. Aí eu falei para ela, respondi que não, que ele era porque ele era bonzinho, por isso que ele era daquele jeito. Aí ela me explicou que a criança com 1 ano e 3 meses, não é normal a criança não falar, que eu tinha que procurar outros meios. Aí de cara ela encaminhou para uma fono, aí a fono foi em Santo Inácio consultar Natan, a fono chama até Micaela, atendeu uma vez sozinha Natan lá em Santo Inácio e encaminhou para um pediatra. Aí trouxe ele em Júlio César, aí Júlio César viu que não era normal. Ele da idade que já tinha, não falava e andava na ponta do pé e era só caindo. Aí ele me pediu para fazer uns exames, fiz os exames, levei para o neuro, aí ele encaminhou para o neuro, levei para o neuro pediu todos os exames, para repetir todos os exames de Natan. E me dizia sempre que eu tinha que fazer tratar de Natan, que Natan não ia ser uma criança normal. Uma outra forma para corroborar é a falta de contato visual. Ele foge do olhar. Não é à toa que o nome autismo vem do grego, que é voltar-se para si mesmo, né? Ele é obcecado pela rotina, porque o novo agride ele, causa desconforto nele, porque o novo faz com que ele tenha uma não certeza de como se comportar. Então a gente resolveu levar ele no neuropediatra. O neuropediatra diagnosticou o Patrick como autismo infantil. Até então não chegou a dizer que era autista severo, porque ele era pequeno, não mostrava muito as suas limitações. Com o passar do tempo, o Patrick foi mostrando dificuldades, Patrick não se engatinhava, Patrick arrastava com o bumbum para trás, Patrick era muito agitado, não parava quieto. E a gente foi vendo que a coisa era mais complicada, não era um autismo simples, só um autismo, era um autismo de grau mais elevado. Então, foi no primeiro momento, para a gente aceitar o diagnóstico, foi um pouco difícil. O pai primeiro ficou nervoso, né? O pai ficava sem acreditar nesse diagnóstico, agitado, ficou com raiva. Em relação sobre pai, mãe, irmão, tios, familiares, é assim, a primeira impressão que tem não tem como ser diferente de uma tristeza, uma angústia, mas você escuta pessoas dizerem que não aceita, nega, pessoas dizerem que estão extremamente tristes, pessoas que estão em choque, pessoas que é como se fosse uma perda de um filho planejado, que quando você tem um filho, não pensa no filho só ali aquele momento, né? Porque vai mudar, até porque vai mudar todo um planejamento de vida. É uma cidade que ia se mudar, mas não pode porque não vai ter suporte. Enfim, não é simplesmente tomar um remédio. É uma mudança de filosofia. Tem algumas pessoas que é mudança de forma de ver a vida, sobre outro aspecto. É um momento difícil, porque pode causar conflitos, não porque A ou B preste ou não preste, mas porque está todo mundo sobre o efeito daquela notícia. A gente resolveu correr atrás do tratamento.
que o tratamento seria com equipe multidisciplinar, que infelizmente na nossa cidade não tinha. Agora já temos o AMAR, mas na época não tinha essa equipe multidisciplinar. E a gente, com o apoio da prefeitura, a gente levava Patrick na PAI. A PAI de Irecê, que tinha um convênio com Xique-Xique. Todo dia tinha um carro que levava a gente e trazia. Quando o Patrick era pequeno, a gente conseguia, né? A gente conseguia levar ele, ficava lá com ele, vinha embora, meio-dia e tal. Porém, Patrick foi ficando grande, e aí as dificuldades maiores. Eu não consegui fazer mais as terapias com o Patrick em Irecê, e aí cessamos as terapias com o Patrick. E daí, desse momento que eu levei ele no neuro, fazendo exame, foi fazendo exame, e me encaminhou também para uma fono. A fono chama Priscila Gil Braz, que foi aí que ela é especialista em crianças especiais, como autista, né? As crianças autistas ela trata. E aí, só que até então eu não entendia o que era, o que estava acontecendo. Eu só achava que não estava sendo normal aquilo ali, né? E aí foi tendo terapia com a fono, com ela Priscila. Aí, com muitas terapias que ela fez, ela me deu um relatório para me entregar o neuro. Aí o neuro fechou o quadro, aí me disse que ele tinha o transtorno do espectro autista, porque Natan não só é autista. Natan, ele tem convulsões epilépsia. Aí a gente foi fazendo terapia, aí estava ficando muito difícil a ida da gente de Santo Inácio para Irecê. E as ajudas de custo a gente não tinha. Deus colocou gente boa na vida da gente, que ajudou a gente, que é a madrinha dele, que agradeço todo dia a Deus por ter botado ela na vida da gente, que do momento que a gente começou o tratamento, ela que arcou com as despesas, com os exames, e aí ela abraçou. E aí, no dia do diagnóstico do meu filho, que ele recebeu o diagnóstico, que depois de muitas terapias, não foi eu cheguei lá e fiz exame e ele já disse não, que ele tinha. Foi com muita terapia com a fono, que tem que ser para a participação da fono, com o neuro, para fechar o quadro. Como a fono estava vendo que a fala dele não vinha, ela deu um tratamento que chama Sena na vida dele. E daí então ele começou a falar as primeiras palavrinhas, que a gente ficou muito alegre até hoje, por ele estar hoje como ele está. Foi por conta de muita terapia, muito sofrimento, que eu estava sofrendo demais, dele me batendo, dele me mordendo. Geralmente não é fácil criar uma criança autista, porque nem todas as crianças autistas são iguais. Geralmente são diferentes, né? Cada grau de autismo. Tem vários autistas que são agressivos, outros quebram tudo dentro de casa. A minha, graças a Deus, ela não faz nada disso. O único problema dela é que ela não faz nada só. Tem que ter sempre a minha ajuda, banheiro, tudo para escovar os dentes, eu que tenho que escovar os dentes dela. Para dar banho, eu que tenho que dar banho. Para levar ao banheiro, fralda, que ela usa fralda. Então tudo tem que ser eu, então ela depende só de mim, né? Em relação a esses sintomas, o grau do autismo, se é um grau 1, se é um grau 2, ou se é um grau 3, vai depender da necessidade de suporte desse paciente. Então, se você tem um paciente em que tem uma dificuldade de atenção, tem um declínio cognitivo, mas que não tem muitas crises, ele é um grau 1. Se é algo mais razoável, um grau 2. Se é algo intenso, que limita bastante a vida, um grau 3. Hoje em dia, muita gente vê ele, pensa que ele não tem nada. Diz assim, ele nem parece. Mas só que não parece porque eu não deixei
chegar ao ponto que muitos estavam querendo que acontecesse, como tipo assim, se tem alguma participação na igreja, eu faço de tudo para levar ele para ele participar. Se tem alguma participação no Amar, ele vai participar. Eu nunca escondi Natan para a sociedade. Tipo assim, todo mundo que eu chego, falo. Aí a gente estava fazendo esse tratamento no Irecê. O pai estava gastando muito, acabou o que tinha. E aí teve um dia que Natan teve uma distinção renal. Chegou, ficou internado no hospital. Foi aí a vinda nossa para cá, foi por isso, porque Natan teve uma distinção renal, os médicos viram que estava pouco demais as terapias para ele, porque ele tem que passar por vários especialistas, por fonoaudiólogo, por neuro, por otorrino, porque muitas terapias na vida deles desenvolve mais o autismo, tipo assim, eles chegar a uma vida adulta, levar uma vida adulta normal. Tipo, eu não vou querer meu filho escondido da sociedade, eu não vou querer que ele tenha vergonha da sociedade, para não sofrer bullying, para não preconceito, porque eu não aceito ninguém estar com preconceito com ele, nunca aceitei, não é à toa que a gente veio, aí a gente veio para cá, por conta que os médicos pediram para a gente incluir ele no Amar. No primeiro momento, tanto quanto a pediatra quanto a fono disseram que achavam que era autismo, para mim, naquele momento foi um choque. Um choque por desconhecer, né, do tema ainda, conhecer pouco, porque eu já vinha pesquisando, né, autismo, TDAH. É importante não ficar pensando muito no diagnóstico antes de tê-lo, nos sinais e sintomas, e lutar e ter disciplina para poder socializar e capacitar o máximo possível desse paciente. Então, o importante não é se a pessoa tem um autismo. O importante é ser um autismo que ele consiga fazer o máximo após as terapias e durante as terapias, para ser independente da maior forma possível. Patrick, agora, recentemente foi diagnosticado como um autista severo. O autismo severo, ele não só engloba o autismo, mas vem outras patologias, tipo esquizofrenia, depressão, outros diagnósticos, né, junto com o autismo. Ele é uma criança muito agitada, já é um rapaz lindo, lindo, porém agressivo, ele não consegue fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro. Ele faz, a gente vai, limpa, ele faz xixi, ele tira a roupa, ele vem com um shortinho pra gente vestir. Então, é um autista que é diferente daquele que você vê na TV. Porque na TV você vê aquele autismo que faz faculdade, aquele autismo que faz suas atividades sozinhos. E no caso de Patrick, não. Patrick é um autista que depende de um adulto. Ele vai ser sempre uma pessoa que vai depender do adulto. Então é um grau mais elevado, é um grau severo. E nesse percurso nós podemos pensar várias maneiras de abordagem, mas especialmente no caso das crianças com autismo ou de pessoas com autismo, no geral, a gente precisa especialmente de maneiras de como essa pessoa vai ter habilidades sociais, especialmente, porque há aí uma ideia exatamente na habilidade social, como que ela vai ter uma vida comum, fazendo as suas atividades, seja na escola ou seja na vida, e, portanto, o papel do psicólogo é desenvolver essas habilidades, pensar maneiras de desenvolvimento disso e também nas habilidades afetivas, que são também questões importantes do autismo. Como é que eu me vinculo, como é que eu percebo alguma expressão do outro, entender o que é que as mensagens dessas expressões faciais ou desses comportamentos do outro, como é que eu posso interpretar. Então, basicamente, é fazer esse papel de desenvolver essas habilidades, mas de prestar esse apoio, especialmente desse cuidado, que não é só para a pessoa com autismo, mas para a família, para os cuidadores, para as pessoas que envolvem
todo essa rede de apoio, essa rede familiar dessa pessoa. O fonoaudiólogo atua com relação às crianças com transtorno do espectro do autismo em basicamente 4 áreas específicas. São elas a da linguagem, no desenvolvimento e na aquisição da linguagem, na parte audiológica, onde é feita a pesquisa da audição dessas crianças, a parte sensorial, na parte de motricidade orofacial, onde nós abordamos principalmente a seletividade alimentar dessas crianças, quadro muito comum, e na área de saúde coletiva, onde é feito um encaminhamento para centros de atenção psicossocial, para ajudar essas crianças, essas pessoas com transtorno. A minha, graças a Deus, o grau dela é moderado, o único problema dela é que ela não fala, mas ela só repete. O comportamento inicial da minha filha, no início, era muito quieta. Ela era muito quieta. Hoje em dia, é quieta só em casa. Se eu for sair com ela, ela não fica quieta. Ela dá crise de choro, ela quer partir para um lugar para ficar escondido, ela quer fugir de barulho, que geralmente a audição dela é muito alta. Então, qualquer barulho para ela, até mesmo de um papel, ar-condicionado, então afeta a audição dela, né, que é muito alta. Uma criança de 4 anos, ela não tem tanta força. Então, uma criança provavelmente de 4 anos não vai me atingir, por exemplo, ou usar muito da força dela, não vai ser tão agressiva a ponto da gente não conseguir controlar. Um adulto, sim. Um adolescente, sim. Fora o dinamismo do desenvolvimento cerebral, que vai trazendo outras cargas hormonais, outras situações, e aí a gente vai pensar tanto na psiquiatria, qual é a medicação mais adequada para aquele momento da vida. Não faz sentido a gente colocar tanta medicação para uma criança com autismo leve aos 3, 4 anos de idade, então a gente vai buscando várias outras maneiras para poder amparar essa criança, a não ser quando é estritamente necessário. Na fase adulta ou mesmo quase na idade do envelhecimento, temos outras demandas. Então, para cada situação, nós vamos buscar alternativas diferentes, até porque com a idade nós vamos vendo outros desenvolvimentos. Essa criança, mesmo que não tenha acompanhamento, ela vai crescer e ela vai ter experiências na vida. E isso vai trazer outras condições, outras habilidades, outros recursos que podem ser desenvolvidos. Há pessoas que só descobrem o autismo na idade adulta. E porque tem um nível muito leve, são altamente funcionais, mas que tem algumas dificuldades que precisam ser compreendidas e que a gente faz isso num setting de terapia comum, né? De poder se aceitar, de se compreender, de conseguir entender a minha forma de agir no mundo. O autismo é justamente uma possibilidade do ser humano de ter uma outra forma de agir no mundo. E como é que a gente inclui essas pessoas, como é que a gente dá condições e recursos para essas pessoas conviverem em cada tempo da vida de uma maneira diferente. Mas a gente, no momento, só fica pensando como vai poder ajudar o nosso filho, o que é que a gente vai poder fazer para que ele se desenvolva, né? E começou nossa luta aí, nesse momento, por vaga para atendimento, né? Para acompanhamento. Aí, como é que a gente incluiu no AMAR se a gente morava em um município que não era daqui de Xique-Xique, era de Gentil do Ouro. Aí eu mais o pai deu as caras, mais um primo dele, que agradeço também, que fez todo o esforço da gente ter essa conversa com o prefeito. Aí chegando na sala do prefeito, o prefeito deu logo a ordem para a gente incluir ele no AMAR, pediu para a gente colocar ele na escola, o Fonte do Saber, só que na época Natan ainda ia completar 4 anos. E aí foi daí então que a gente achou um apoio, porque o importante na vida dele, além das redes públicas, né, que a gente não tem condições, ninguém tem condições de manter tratamento, porque é gasto demais, é em remédio, é em tudo, em alimentação. Entendeu? E o importante na vida deles é o tratamento, porque se não há tratamento na vida deles, não adianta, eles não desenvolvem. Aí vai ficar o quê? Agressivo, vai ficar severo, vai ficar uma pessoa que não vai poder ir numa escola, nem numa igreja, nem ficar no meio da sociedade. O conhecimento sobre o autismo, geralmente,
quando a gente passa a receber um diagnóstico, a gente vai fazer várias pesquisas, né? Na internet, e vamos pesquisar geralmente sobre o autismo. E o que é autismo? Hoje em dia, nem os médicos sabem ainda o significado, não sabem porque o motivo do autismo, né? Que tem vários graus de autismo. O autismo não é um nome, uma doença. Autismo, X, é um transtorno do espectro autista, ou seja, tem um amplo espectro de intensidade. Você pode ter um mais, um menos. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm o espectro autista. E hoje um dado bem importante, né, que tem no mundo, mas ainda não é divulgado muito no Brasil, ainda não tem pesquisa sobre isso, do número de pessoas que tem com autismo no Brasil. Hoje no mundo, a cada criança que nasce, entre 50 crianças, uma é autista. Uma vem já dentro do espectro. E a perspectiva também é que esse número diminua mais. Em 2050, a perspectiva é que tenha a cada 22 crianças, uma nasça no espectro autista. Quando o autismo entrou na vida da gente, ainda antes de Davi completar os 2 anos, né? Exatamente da forma como você relatou. A gente já via alguns comportamentos diferentes. Davi iniciou a trajetória de desenvolvimento dele de forma aparentemente normal e em algum momento a gente percebeu um regresso. Foi então que a gente foi buscar realmente ajuda e nesse meio tempo, né, já nos preparando para caso tivesse um diagnóstico de acordo com aquilo que a gente já vinha percebendo e pesquisando, a gente estava tentando se preparar da melhor forma possível. Encontramos o caminho, fomos fazer as pesquisas, encontrar quais seriam os tratamentos, as terapias adequadas. Fomos em busca e hoje Davi já se encontra num patamar diferente daquilo que a gente tinha, daquele cenário que a gente tinha antes dele começar a terapia. Então, iniciar a terapia num tempo precoce foi muito importante para ele. Sim. A gente teve essa oportunidade por não negar naquele momento que ele poderia ter uma condição especial, uma condição diferente, e por não conhecer muito profundamente do tema, nós encontramos naquele momento como alternativa buscar realmente ajuda profissional. Vamos falar também do meu segundo caso com autismo. No caso, a Luna Gabriele, ela nasceu com autismo leve a moderado. No caso do autismo leve a moderado, de uma menina para 4 meninos são autistas, ou seja, o autismo ele é mais, como é que se fala, reincidente em meninos do que em meninas, porque a menina ela consegue mascarar mais os sintomas do autismo, e já o menino não, o menino é mais potencializado, ele consegue mostrar mais os sintomas, no caso é mais agressivo, é mais severo, tem outros não, dependendo do grau, né? Mas no caso do autismo em meninos, os sintomas é mais potencializado. Existem chique casos em que os pais sofrem com adolescentes autistas tidos como agressivos, né? Que eles quebram tudo. E há situações que os pais eles não têm vontade de comprar um móvel, sequer um televisor, porque há um risco muito grande dele quebrar. Ele entra no quarto, fica ali, quebra tudo. Qual o conselho, qual a orientação que você daria para os pais desses pacientes? Assim, eles não quebram do nada. Sempre gera um comportamento antecedente antes. Por que ele quebrou esse televisor? Isso precisa estar analisando. Isso é uma especialização, que é o ABA, o análise do comportamento. Por alguma coisa, eles vão quebrar. Por exemplo, ele não vai chegar aqui em você assim, ele dá um murro ou lhe morder. Alguma coisa aconteceu para eles virem fazer isso. O aconselhado é que os pais comecem a analisar mais, que possa estar ficando mais próximo da criança, do adolescente. Tem uma lei que agora diz até que os pais têm a carga horária pode até diminuir também, para poder ficar mais tempo com a criança e assim também acompanhando as terapias.
que é assim que nós chamamos. Aí os pais têm essa carga horária diminuída para poder também analisar em casa. Geralmente precisa de se você não pode ter esse tempo todo em casa, se contrata uma pessoa para ela poder ficar analisando a criança durante todo o tempo para ver qual foi que gerou esse comportamento. Vamos dizer aqui, colocou o microfone aqui, eu já fui dar uma cabeçada ou bati. O que foi que antecedeu esse meu comportamento? Ah, é porque eu tenho medo do microfone. Ah, porque eu tenho medo que ele é preto. E isso tudo tem que ser analisado antes para a gente conseguir dar uma intervenção a isso. Qual vai ser a intervenção que eu vou aplicar para poder tirar esse medo dele? Ah, ó, é do microfone? Ó, começa a mostrar o microfone antes. Por que ele quebrou a TV? Pode ser um desenho que ele viu ou um comercial que antecedeu esse comportamento dele vir e começar essa ação agressiva. O indicado é analisar a criança e ver o porquê ele fez isso. O autismo é como se fosse ele tivesse um aumento da sensibilidade da percepção. Então, ele tem esse aumento visual, tanto que luzes fortes incomodam bastante, sons altos, então tem o auditivo, cheiros fortes, tem em relação ao olfato. Então, é como se fosse nossas características, pessoas que não têm o autismo, mas de forma mais sensível, uma sensibilidade mais aflorada. Então, isso vai fazer com que o comportamento dele seja apenas uma consequência de como ele é. Não adianta gritar, não adianta bater, porque não melhorará as crises. E aí então, para não acontecer isso na vida de Natan, a gente abandonou tudo para trás, para viver aqui, para viver a vida de Natan, uma vida normal. E aí, chegando no AMAR, como eu falei, a gente foi bem recebido. Na época, a diretora do AMAR era a Márcia. Ela deu todo apoio a gente. Daí então, aí já foi um alívio na vida da gente. Aí o que a gente fez? O dinheiro que é o BPC dele, o dinheiro que a gente gastava na medicação dele, a gente fez o quê? Alugar uma casa, para pagar a casa, para a gente ficar aqui em Xique-Xique, para ele ter todo apoio, e está tendo, graças a Deus. Eu agradeço todo dia a Reinaldinho e a Marilã por ter ajudado a gente, dar todo apoio, porque não foi fácil, não estava sendo fácil a vida da gente. Tinha vezes que eu botava a cabeça no travesseiro e dizia, eu vou desistir. Mas, graças a Deus, tem a médica dele lá de Irecê também, que deu todo apoio. As meninas do AMAR me dão todo apoio. As médicas, do jeito que trata um, trata todos. Natan mesmo. Eu fico tão feliz quando eu chego ali naquele lugar, que ali é uma libertação para muitas mães que aceitam que os filhos são especiais. O autismo, ele hoje é chamado de TEA, transtorno do aspecto autista. E é um atraso no desenvolvimento, né, da criança. Geralmente a gente não sabe dizer se é genético, se não é, ainda tem muitos estudos falando sobre o autismo, mas ele é uma desorganização no desenvolvimento, não é uma doença em si. Então as pessoas confundem muito o autismo com doença, ou às vezes tem a questão do preconceito, que diz, ela não parece ser autista. Mas para ser autista não precisa parecer, não precisa ter cara. O autista, o problema dele é uma desordem no desenvolvimento. Não quer dizer que ele vai nascer com o olho puxado, ou a orelha maior, ou alguma coisa assim. Não tem uma cara, não tem uma característica o autismo. Então é uma menina normal, porém com as suas limitações. Ela é uma criança que, além de ter o TEA, o transtorno do aspecto autista, ela tem o TDAH, que também engloba a hiperatividade, né? A aluna, ela, para mim, no meu ponto de vista, a aluna ela consegue
me deixar mais estressada do que Patrick. E Patrick é um amor de pessoa. Patrick, ele fica lá no quartinho dele, quando ele quer comer, ele vem dar o prato. Já a Luna não, a Luna, por ela falar, ela sabe reclamar, ela se joga no chão, ela faz birra. E as pessoas em si dizem, ela é mais educada, você não sabe pôr limites nela. Então isso para mim me deixa um pouco frustrada, porque não é minha culpa dela ser do jeito que ela é, entendeu? Ela se joga no chão, ela grita, ela xinga, se chega uma visita em casa ela manda embora. Então para mim, como mãe, o meu maior desafio é com Luna, entendeu? Até hoje meu maior problema é com Luna, não é Patrick. Patrick, ele tem um grau severo, porém, pelo comprometimento do grau dele, ele fica no cantinho dele. Ele não é uma criança de estar xingando, como ele não verbaliza, ele não xinga. Então, tudo que ele quer, ele grita, ele aponta. Aí eu vou e dou, entendeu? Quando ele está doente, eu como mãe percebo que ele está doente porque ele fica no cantinho dele. Então, eu consigo saber o que é que Patrick tem, entendeu? Já no caso de Luna, não. Luna, por ela saber verbalizar, ela xinga. E aí ela xinga, se chega alguém em casa, ela manda embora, xinga de bruxa, e aí é os nomes mais lindos que tem. E geralmente eu como mãe, as pessoas criticam, mas você não põe limite nela, você não fala nada com ela. Eu não sei como lidar com Luna. Infelizmente, a gente tem que ter um tratamento não só com as crianças autistas, mas também com o contexto familiar. Tanto a mãe, tanto os pais, né? Pai e mãe precisam de tratamento, como as crianças. Então, para mim, lidar com autismo hoje é normal, eu lido normal, porque só são crianças que precisam de cuidados, precisam de tratamentos e veio para mim e eu tenho que cuidar. A responsabilidade do psicólogo é especialmente cuidar, entender a dinâmica dessas famílias, entender como é possível manejar e pensar condições melhores para todos. As pessoas com autismo precisarão de rotinas, de possibilidades de contato com outras pessoas, com situações socialmente vivas, ou seja, ir ao mercado, ir a alguma apresentação, atividades do dia a dia que todos fazem. E muitas vezes, inclusive, os acompanhantes terapêuticos, que muitas vezes são psicólogos, cheguei a trabalhar em algumas escolas em que a gente tinha psicólogos acompanhando crianças dentro da escola, na sala de aula, no intervalo, nas situações de jogo. Hoje, inclusive, é garantido para todas as crianças que têm autismo, que tenham um cuidador em sala de aula, é um direito garantido por lei. Portanto, e muitas vezes a família pode requisitar um psicólogo, obviamente nem sempre não pelo poder público, mas a família pode procurar um psicólogo para fazer esse papel, como acompanhante terapêutico. Então, promover situações socialmente vivas, de vinculação social, de vinculação afetiva e de adaptações, de adequações, não que precise ser a criança ser adequada sempre, eu não gosto muito dessa ideia, mas, no entanto, desse espaço receber bem para incluir essa pessoa e dessa pessoa desenvolver habilidades para também lidar melhor e conviver melhor nesse espaço. Da mesma maneira, nós precisaremos ouvir esses pais, ter uma escuta ativa para esses pais, para as outras pessoas que cuidam dessa criança e sempre trabalhar de maneira multiprofissional, porque só o psicólogo não tem a função de resolver todas as demandas. Então, geralmente, uma pessoa com autismo vai precisar de muitos outros profissionais. O terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o professor de educação física, às vezes a ecoterapia, que muitas vezes faz muito sentido, inclusive para algumas crianças, que é o trabalho com cavalos, não é? Ajuda muito em muitos sentidos. O psiquiatra, o neuropediatra, quando é uma criança. Portanto, a gente precisa de uma equipe que converse, que pense globalmente sobre essa pessoa e consiga trazer o bem-estar, um bom desenvolvimento para essa pessoa. A relação do fonoaudiólogo com os pais, cuidadores das crianças autistas é muito importante e tem que ser próxima. O tratamento dessas pessoas não é feito apenas no consultório, também é feito com orientação sobre atividades que os pais ou cuidadores devem desempenhar no seu ambiente familiar, dentro de casa. O acompanhamento médico dela geralmente não é em redes sociais, é mais privado.
né? Ela faz um tratamento, assim, segue com fono, psicólogo, mas não é o suficiente, que ela precisa de TO, que é a terapeuta ocupacional, precisa de nutricionista, porque ela tem restrição alimentar. Então ela quer todo dia a mesma coisa, café, almoço e janta, a mesma coisa todo dia. Então isso é a restrição alimentar dela. O fonoaudiólogo atua sim nessas áreas, principalmente na área da seletividade alimentar, que é a maior demanda apresentada pelas pessoas com transtorno do espectro do autismo. Essas pessoas tendem a categorizar alimentos por cor e por tamanho, selecionando assim os que vão comer. Nós ajudamos a minimizar essa estereotipia dessas pessoas no momento da alimentação. No acompanhamento médico de Patrick, geralmente eu vou até a doutora Thalita, no posto João Vicente, levo os remédios dela, a receita, ela troca a receita, e não vê Patrick, porque Patrick, se chega lá, quer ser atendido logo e não fica sentado na mesa. Então Patrick, ele não consegue chegar numa sala, no consultório, e ficar lá sentadinho esperando que o médico vá atender. Então eu chego lá, como eu sou técnica de enfermagem, eu vou até o médico, falo para ele como é que Patrick está, e ela vai passar os remédios de Patrick. E a vida das crianças autistas tem que ter tratamento. Porque é uma vida, tipo assim, a gente tá é uns dias de luto. Parece que nunca vai passar aqueles dias ruins. Tem uns dias bons, tem uns dias ruins. Porque só quem sabe é quem passa dentro de casa o que eles passam. Porque a gente passa com eles, para eles ser uma pessoa alegre, sorridente, divertido, porque Natan hoje, quem vê Natan hoje, realmente diz assim, você foi uma vitoriosa. Os pais de Natan hoje, sempre, desde o início, a gente abraçou, ele não me largou, ele fez e faz o possível da gente viver mais unidos para o desenvolvimento na vida dele ser uma vida normal. Já a Luna, o primeiro diagnóstico dela foi com o Dr. Camilo. Dr. Camilo, um excelente neuropediatra da região. Esse neuro diagnosticou ela logo no início, autismo. Só que ultimamente eu consultei com outro médico e a segunda opinião dele é que ela, além dela ter o autismo, ela tem TDAH. Porque o TDAH, ele mexe muito com a hiperatividade da criança, ou seja, deixa ela muito mais ansiosa, os pensamentos muito mais acelerados. Então, o autismo, não só o autismo, mas com o TDAH prejudicou mais ela. Então, ela em casa, ela não sossega, é para lá e para cá, xinga, briga, bate em Patrick, ultimamente até batendo em Patrick ela está batendo. Patrick, 23 anos, quietinho no lugar dele, ela vai lá, bate nele e ele não sabe se defender. Eu, como sou mãe, percebo ele lá quietinho chorando, vou ver quem? Luna batendo em Patrick. Então é complicado, entendeu? Porque é difícil, não vou dizer que é fácil, mas também não vou dizer, minha vida acabou porque eu tenho um autista. Não, meus filhos são lindos, Luna é linda, Patrick é lindo. Na realidade, o que falta pra gente, no meu ponto de vista, seria uma ótima terapeuta ocupacional, que infelizmente na nossa região, não sei se tem, que a última que eu consultei, Luna, ela faleceu, então não sei se tem terapeuta ocupacional na região. Eu acho que o que falta na nossa região para o acompanhamento do autismo, para um bom desenvolvimento, é um bom terapeuta ocupacional. Porque no AMAR tem psicopedagoga, tem neurologista, mas para mim, no meu ponto de vista, o que mais faz diferença na vida de um autista é o terapeuta ocupacional, porque o terapeuta ocupacional, ele te ensina a lidar com a criança, ele te ensina como você lidar. E eu, como mãe, para mim, o que me falta mais é como saber lidar, porque imagine você com um autista dentro de casa, agora imagine você com 2. Tem hora que Patrick começa a dar chilique, aí de repente ele para, Luna começa. Aí você não sabe o que fazer, entendeu? O Patrick mesmo, ele já está tão complicado que ele toma 9 tipos de medicamentos, e no remédio não faz efeito. Ele não faz, o cérebro dele é resistente a medicamento, então é complicado, entendeu? Essa é a questão do autista, entendeu? Eles vieram para mim, eu peguei essa causa, é a minha missão e eu vou ter que cuidar. Eu não me sinto, como é que se diz? Eu não me sinto sofredora, eu não me sinto guerreira. Eu sou uma mãe que
veio com a missão de cuidar dos seus filhos autistas, entendeu? E aí, estamos aí. E aí já fiz a matrícula dele lá no Fundo do Saber. Ah, mas não vai botar no Fundo do Saber porque lá só é para crianças doidas. Não, não aceito ninguém falar que lá ninguém é doido. Lá é para crianças normais e especiais. É muito bom a escola. Tipo assim, a vinda de Natan na escola. Natan foi uma criança que ele já foi matriculado com 4 anos. Aí vem o quê? Já fui falar, né, na escola, o jeito dele brincar, o jeito do que ele gosta de brincar. Entendeu? Porque ele não é uma criança que gosta de brincar de carrinho, não. As coisas dele é mais para coisa de menina, é panelinha, é colher. E aí fui deparando com muitas coisas que eu não estava gostando. Aí, para evitar certas coisas, eu vou botar ele o quê? Numa inclusão, onde tem o certo, né? Que a gente vê que as professoras têm todo aquele amor pelas crianças, trabalha por amor, como essa escola que ele está. E eu dou graças a Deus, acordei cedo, porque Natan tem a prioridade de estar na escola, só que aí eu aproveitei e colocar a irmãzinha dele, que já para ele ter mais força de vontade de estudar. E ele nunca me deu trabalho de ir para a escola. Por quê? Porque em casa sempre fazia, a madrinha dele me mandava pelo YouTube as atividades que eu tinha que fazer para ele sentir a dor, que ele não sente dor, a sensibilidade. E aí daí em diante a gente só é tratamento na vida de Natan. E fico muito grata ao prefeito, a Marilã, de ter essa parceria que fez o AMAR para a gente estar com os filhos da gente lá. E, gente, abraça. Não tenha vergonha dos filhos de vocês. Porque quem é autista, eles levam a vida normal, eles querem se libertar. Eles não vêm na vida da gente por acaso. Entendeu? E eles, é muito bom, porque eu sou clara a dizer isso. Se Natan não tivesse vindo na minha vida do jeito que ele é, talvez hoje eu não estaria aqui. Sim, é importante dizer que até o diagnóstico foi 1 ano de investigação, né? Com a fono, com a TO, a terapeuta ocupacional, com a psicóloga comportamental. Então, assim, foi 1 ano fazendo investigação até chegar ao diagnóstico do autismo. Ano passado, em 2022, ele já com 3 anos e aproximadamente 3 anos e 6 meses, nós recebemos o diagnóstico, 3 anos e 2 meses, o diagnóstico de autismo, nível de suporte 1, né, com tratamento apenas terapêutico, né, continuar as terapias com terapeuta ocupacional, psicólogo e a fonoaudióloga. O autismo é uma questão genética, né, não é hereditário, não significa dizer que vai passar de pai para filho, que vem do pai, que vem da mãe. É uma questão genética. Como pressão alta genética, como diabetes genética. É uma questão de fabricação que nasce com essa predisposição para aflorar esse tipo de situação. Para que a gente chegasse nesse diagnóstico, antes disso, é todo um processo de investigação, como você bem falou, e é aplicado uma escala para que você conheça qual o grau de suporte, né? Qual a necessidade, qual o grau de suporte que o seu filho tem dentro do espectro autista. E no nosso caso, detectou que é um espectro, que é um nível de suporte leve. Mas, importante falar, não se iludir com essa questão de ser leve, de ser moderado, de ser severo. Autismo, ele é autismo, tá? A gente sabe dessa condição do nosso filho. Muitas vezes, sem dúvida nenhuma, a pessoa que lida com uma criança com autismo leve, que é o nosso caso, também passa por muita dificuldade. Os dias não são iguais. Tem dias que nosso filho está maravilhoso, nem parece, o dia está apenas para brincadeira, para fazer todas as atividades do dia. Tem dia que ele se desorganiza. Infelizmente, tem dia que
o dia não está fácil para ele. É o dia que ele é mais autista do que ele costuma ser nos demais dias, entre aspas, claro. Então, é importante que as intervenções sejam feitas, claro, levando em consideração o nível de suporte do tratado, mas não se descuidando jamais da questão de entender que nosso filho vai ser sempre autista. Autismo, infelizmente, é uma condição que ela não tem cura, tá? A gente tem as terapias, os tratamentos que melhoram, que dão uma qualidade de vida melhor, mas ele vai continuar sendo autista. E a gente tem que conviver com essa realidade, e o que a gente faz é sempre no sentido de buscar levar para ele a melhor qualidade de vida possível, dentro das condições que ele tem. Esse é o nosso foco, né? É isso que a gente busca. A gente passa por muita tribulância, mas um dia é de dizer assim, foi bom você ter feito isso por mim. Tipo a vida de Natan. Eu quero que Natan seja um homem do bem, que quando ele chegar no topo da montanha, ele dizer assim, valeu a pena, minha mãe, de você ter passado o que passou, enfrentar as batalhas, o bullying, o racismo, entendeu? Porque, tipo assim, eles precisam muito da gente. Se a gente esconder eles, se a gente não fazer o tratamento dele, hoje ele tem a gente, e se amanhã a gente morre, quem vai cuidar? Quem vai ter paciência de cuidar? Ninguém. Então a gente tem que levar a vida deles para frente, gente. Aí o médico disse assim, Juliana, quem sabe Natan não vai ser um médico de Santo Inácio? Aí aquilo ali já foi me dando força, eu vou lutar, porque eu não quero ver meu filho na corrente, eu não quero ver meu filho preso, eu não quero ninguém desfazendo de meu filho, porque eu nunca aceitei nem aceito o jeito que ele é. Ele é uma criança, ele tem 5 anos, mas só quem sabe o que a gente passa e o que acontece com ele é quem fica aqui 24 horas dentro de casa com ele. Como é a forma de trabalhar com autista dentro da sua profissão? Esse trabalho vem muito até a questão de diagnosticar. Hoje quem pode dar o diagnóstico é o neuro. O neuro é que vai diagnosticar, mas a partir da observação. Como seria essa observação? Ficar analisando a criança durante todo o tempo. Um dos mais fáceis hoje de identificar é a questão de observar desde quando é pequeno. Que principalmente esse nosso trabalho todo precisa ser muito antes da idade, na primeira infância, descobrir isso. Hoje, principalmente como bebê, né, fica como uma dica para quem tem filhos hoje, de começar a observar essa questão do pós-parto também, de estar sempre sendo bem acompanhado. Um fator é quando a mãe ainda está amamentando e a criança não olha para o peito. Ele fica com o olhar desviando. Isso já pode ser indícios, não que seja, mas pode ser já indícios que possa estar classificado no transtorno. Toda criança autista, né, precisa de apoio, né, dos estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Como me falou, o autismo não tem cura, mas com as terapias a criança pode se desenvolver e ter uma qualidade melhor de vida. Davi foi inserido na educação, né, infantil, ainda com 2 anos, ele entrou no maternal, e hoje ele já está na fase 4. Quando ele iniciou, né, a adaptação na escola, ele não conseguia ainda interagir com as outras crianças, fazer contato visual, né, frequente. Hoje, após as terapias, após os estímulos, Davi já consegue interagir com os coleguinhas, com as professoras, participa das atividades, consegue hoje muito contato já visual, tanto com a gente da família, quanto com outras pessoas. Ele já possui iniciativas de diálogo, a comunicação dele já melhorou bastante e nós estamos buscando estímulos para que ele desenvolva a comunicação funcional, né, cada vez mais. Esse é o nosso foco. Acesso à escola de Patrick, graças a Deus, aqui na minha cidade, o meu prefeito, que eu tenho orgulho de falar, prefeito Reinaldinho, ele disponibilizou uma professora, uma cuidadora para Patrick.
Patrick, até pouco tempo, o Patrick tinha a sua cuidadora, ele estudava, porém, por ele ser enorme, ele já tem 23 anos, eu não coloquei ele mais na escola, não porque ele não tinha cuidadora, mas por ele já ser grande, eu ficava com medo dele agredir outras crianças, e isso fez com que eu parasse de levar ele para a escola. Aí, a Luna hoje, ela está no projeto Fundo Saber, uma das melhores escolas de Xique-Xique. Pelo menos no meu ponto de vista, tem ótimos professores que lidam tanto com crianças especiais e crianças atípicas. Então, eles juntam as crianças não deficientes com deficientes. Assim, elas aprendem a viver com as suas diferenças. Então, para mim, é uma excelente escola. E o prefeito também, além de disponibilizar o cuidador, ele também disponibiliza uma van que leva a Luna até a escola e traz a Luna até em casa. Então, para mim, eu não tenho essa preocupação de mandar a Luna para a escola, porque eu sei que a van vai levar e vai trazer. Então, para mim, já é um ponto muito importante aqui, que eu agradeço muito ao prefeito, porque se não fosse isso também, seria muito dificultoso ter que levar a Luna no sol quente e voltar. Então, para mim, é excelente. Acesso à escola para ela não é fácil, né? Porque ela não sabe fazer nada praticamente. Ela tem 10 anos, mas não sabe fazer nada, só mal uns rabiscos. Vai à escola mesmo só para dizer que está indo, porque não sabe fazer nada. E acho que a socialização que tem que lidar desse jeito, né? Eu sozinha, para cuidar dela, para levar na escola, para voltar, não é fácil. Aí muitos pensam assim, é fácil cuidar de uma criança autista, não é? Você tem paciência, não é? Não é ter paciência, você conviver com a criança 24 horas, não é todo dia que você está com paciência, não. E então, é isso, é um diagnóstico assim de um autista que, sinceramente, você fica sem palavras para falar, porque são tantas coisas. Né? Algumas crianças, ela agride, quebram tudo dentro de casa. E geralmente a minha não faz isso. E assim, o único, eu acho que acompanhamento que eu ainda tenho assim, com ela é só de um grupo, né, que eu tenho, grupo de mães, né, a AMEA. E aí, esse grupo é o que ajuda, né? E Natan não está mais desenvolvido porque ele precisa da TO, que o SUS não fornece. Que se ele tivesse a TO, ele estava já desenvolvendo a leitura. Porque eu não espero só pelos médicos. Dentro de casa eu faço muitas atividades, com rolo de papel higiênico, com garrafa PET. Ele já sabe colocar ali a quantidade. Porque tem que desenvolver isso. Tipo assim, o que eu peço para as mães, que não escondem seus filhos que é autista e que tem outra deficiência, porque não é fácil. Eles precisam de viver. A gente não viveu a vida da gente, eles também precisam de viver no meio da sociedade. Antigamente, Natan não podia ver fogos. Eu fui trabalhar porque o povo soltava fogos, porque eles estavam alegres, tudo. Tipo assim, eu não vou chegar com o Natan num ambiente de cara, não. Eu vou preparar primeiro ele antes, para depois eu chegar no ambiente que eu quiser chegar com ele. Tudo que eu vou fazer, se vai ter essa apresentação lá no AMAR, eu levo ele para os ensaios. Quando chega em casa, eu e os irmãos ajuda. E também a parceria familiar. Aí durante todo esse tempo a gente fica observando. O trabalho seria observar. Tem isso. Quais as dificuldades que essa criança tem? Na minha área, vamos dizer, são 5 coisas que eu tenho que classificar. Que 5 habilidades são essas? São questões do nosso dia a dia. A questão da nossa motricidade, que existe a motricidade global, a motricidade fina, que muitas das vezes a pessoa acha que a criança não quer escrever. Mas geralmente é a questão que ele não tem a habilidade fina de fazer as coisas. A questão da marcha, de andar, se anda bem equilibrado, o equilíbrio, a noção espacial. Muitas vezes os pais dizem que as crianças ficam batendo nas coisas. Por quê? Porque não tem a noção da questão de espaço. E a partir do meu trabalho, vamos trabalhar toda essa questão. De estar caindo, de estar se equilibrando, a questão do equilíbrio, a noção de direita, esquerda. Eles precisam ser trabalhado tudo isso. Mas como é que eu vou trabalhar isso?
uma atividade que tanto possa ser feito em uma clínica ou em uma escola, pode ser feito em casa. Questão da pinça. Hoje o nosso movimento do lápis, de escrever, ou de for pegar alguma coisa, a gente precisa ter esse movimento da pinça. Eu vou trabalhar, como eu posso trabalhar esse movimento da pinça? Com pregadores, habilidades, coisas básicas, de pegar areia, de estar pegando uma areiazinha no chão e ir fazendo esses movimentos para ser trabalhado. É o nosso objetivo, trazer qualidade para ele de vida, né, com mais interação e comunicação social, que é o que nós percebemos, os terapeutas também, que é o maior prejuízo que o nosso filho tem. Ele não tem nenhuma perda cognitiva, é uma criança muito inteligente, né, com altas habilidades, e também não tem nenhum problema sensorial e nem motor. Então a gente busca atrás, quando a gente faz esse teste que me falou, que é a escala labirinto, onde a gente é possível detectar as características do autismo que o nosso filho apresenta. Então todo o tratamento, todo o acompanhamento dele é realizado em cima do acompanhamento dessas características que ele apresenta. E com muita luta, né, a gente tem, graças a Deus, conseguido bastante avanço no tratamento dele. Tem um que se chama, que é o skip, ou então a marcha, que é a forma de estar andando, trabalho dessa forma, estar andando. Que tu acha que creio que todo mundo sabe, a questão do zigue-zague, de estar trabalhando um zigue-zague com a criança. Para muitas pessoas, isso possa ser algo besta, algo simples, mas para uma criança hoje com autismo é um trabalho muito essencial, principalmente nessa questão motora. Hoje está entrando também essa parte motora como uma característica do autismo, porque muitas das vezes, que nem eu falei, caindo muito, a criança acaba caindo muito, porque ele não tem essa noção do espaço, essa organização entre si no corpo. E através do trabalho do profissional da educação física, do personal, do psicomotricista, a gente vai trabalhar a mente, a parte cognitiva dele, dando funções motoras. Eu quero subir no sofá. Como é que eu vou subir no sofá? Eu sou pequeno demais, eu não vou conseguir subir no sofá. Então o que eu vou fazer? Vou botar uma cadeira, ele vai começar a trabalhar isso. Vou botar a cadeira, vou subir e vou alcançar lá. A partir desse trabalho, a gente vai desenvolvendo tudo isso. A parte cognitiva dando função a algo motor. Eu quero escovar os dentes. Menino, vai lá escovar os dentes. É só chegar e escovar os dentes? Não. Você vai fazer o quê? Vai pegar a escova, vai trazer até a boca, fazer esse movimento todinho. O cognitivo, trazer funções dos braços. Se você não for explicado hoje, levanta o braço. Você nunca ouviu falar isso? Levanta o braço. Como é que você vai levantar o braço? Não, levantar o braço é levantar esse braço. Mas muitas das vezes não tem a questão do movimento. Aí a gente precisa estar trabalhando todo esse movimento. E assim vai ser benéfico não apenas para a atividade em si, vai ser benéfico para a escola. E assim, a escola vai ganhar muito com isso, os pais vão ganhar muito com isso na escola, ou em casa, em todo meio que eles forem, vai ganhar esse suporte, esse auxílio do trabalho do profissional de educação física ou do personal trainer. E sobre a socialização dos meninos? Patrick, por ele ser severo, Patrick, a gente não consegue sair mais com o Patrick. Patrick é enorme, se ele sai me puxando, é grandão, o pai é pequeno, então ele é mais alto do que o pai, acaba até puxando o pai para lá e para cá. Eu, como mãe, não consigo mais sair com ele porque ele me arrasta. Ele já me arrastou, e quando ele era pequeno, imagina agora que ele tem 23 anos. É enorme, grandão, forte, lindo. A Luna, eu também não consigo sair com Luna, porque Luna é do tipo de criança que, se ela chega no parque, ela não quer só um brinquedo, ela quer 2, 3, 4, aí se você diz não, ela se joga no chão, ela xinga, ela se morde, começa a agredir, e quem está de fora vê que é um mau comportamento, que ela é mal educada. Aí geralmente a gente não sai. Mas por que a gente não sai? Eu não saio porque teria que ter um carro para sair com essas crianças todas. São 4 filhos e eu não vou sair com um e deixar o outro em casa. Então, se não dá para sair todos, não sai ninguém. A socialização da gente, infelizmente, a gente fica dentro de casa. E muitas pessoas pensam assim, quando olha para ela assim, já fala, ela é bonitinha e tal, mas vê como ela, 3 segundos depois ela começa as crises dela, os estereotipídeos dela. Aí as pessoas já ficam meio assim constrangidas, né? Com ela. Então,
nem saio de casa. Geralmente, para sair com ela, eu tenho que deixar dormindo ou deixar um dos meus filhos olhando, né? Meu filho de 14 anos, que é onde que ainda fica com ela, até mesmo para mim ir para algum lugar, no mercado, pagar alguma conta. Eu tenho que aproveitar o quando está na escola. E às vezes vai para a escola, dá meia hora, já estão ligando, olha, sua filha tá chorando, nem eles mesmos sabem o que dizer, o que fazer com ela. O apoio familiar também, o engajamento. Isso é importante falar, que todas as pessoas da família que estão convivendo com o Davi, a gente fala da família principalmente porque é quem tem mais contato. Precisam entender a condição dele, precisa ter a empatia necessária para colaborar com as características que ele tem. E se as pessoas não tiverem esse engajamento, é claro, fica muito mais difícil de ter uma convivência adequada, no sentido de que ele possa se desenvolver também. Aí muitos perguntam a atenção do dia a dia da família. A única atenção que dá sou eu, porque só tem eu. Então é eu por eu, né? É importante falar sobre o engajamento, né, familiar, o apoio que nós recebemos de toda a família. Isso é muito importante, que a família conheça as condições que Davi, né, que nosso filho tem. Então, assim que a gente teve o diagnóstico, a primeira coisa que nós resolvemos fazer foi comunicar a toda a família. Assim nós fizemos e recebemos apoio incondicional de todos. Davi é uma criança extremamente carinhosa e quando a gente está, né, em família, em contato com a família, nós fazemos questão, né, que ele tenha esse contato para que ele possa estar interagindo com os tios, com os avós, com os primos e demais familiares. É importante também falar dos amigos também que nos deram muito apoio, que conhecem a condição, né, de Davi e estão sempre participando da nossa vida, do convívio, né, diário com o Davi. Isso é muito importante também, porque quando a gente não tem apoio, a gente realmente não consegue vencer. A gente precisa, toda a família atípica precisa de apoio da família e dos amigos. Então é uma luta constante. Uma luta constante. Algo que a gente vive todos os dias. É uma luta diária, né? Diária. Buscamos o tempo todo forças para continuar com o tratamento dele. Damos graças a Deus, claro, sem dúvida nenhuma, pelos bons resultados que a gente tem. E falar também um pouco que não é fácil. Embora a gente tenha tido esse cuidado o tempo todo de fazer com que as pessoas saibam da condição dele, saber que ele é uma criança atípica e que ele precisa ser visto com um olhar diferente, muito embora ele seja uma criança igual a uma criança como qualquer outra, tem apenas uma forma diferente de se comunicar, de agir. Mas infelizmente a gente ainda percebe, tá? As pessoas que são do meio, tranquilo, as pessoas têm uma consciência, mas também a gente em algumas situações percebe um pouco de preconceito. Crianças com TEA, elas ainda são estereotipadas, infelizmente. A gente não gostaria que fosse dessa forma. Os pais de crianças autistas precisam se engajar, precisam fazer um movimento para levar cada vez mais informação para as pessoas, para que as pessoas não fiquem com essa imagem, com esse estereótipo de que a criança autista ela é sempre incapaz, de que ela não pode conviver com outras crianças, com outras pessoas, que ela não tem habilidades, que ela não tem sentimentos. Infelizmente, essa é a realidade. A gente percebe que, por exemplo, pais de crianças com TDAH chamam seus filhos de crianças muito ativas, muito sapecas,
Mas quando são pais de autistas, os próprios pais muitas vezes renegam a condição do filho. E isso é algo que precisa ficar bem evidente e esse alerta precisa ser levado para a sociedade. Criança com autista pode ter uma qualidade de vida boa, desde que seja diagnosticada de forma precoce. Que sejam feitas as intervenções de forma adequada, para que haja progresso no desenvolvimento. Já no contexto da aceitação da família, a aceitação da família sempre foi bem, graças a Deus, por parte de Ailton. A família sempre gostou dos meninos, sempre, quando completa ano, vai lá em casa, dá presente, faz aniversário. Tem Jeane Decorações, que sempre que a gente faz aniversário, ela tem o prazer de fazer a decoração de Luna. Quando não é de Luna, é de Patrick. Então, a gente sempre tem a agradecer a Jeane, a família toda, que sempre deu apoio, né? Eu tive o apoio de um irmão meu, de uma irmã minha que mora em Irecê, de meu marido, que em momento algum nunca me deixou para trás, sempre me dava força. Nós vamos conseguir, porque não era fácil, a gente deslocava 3 quilômetros para a pista, correndo risco de vida. Medo de vir um carro bater na gente lá, esperando debaixo de chuva. Eu passei muita necessidade em Irecê, porque ele não aceitava nenhum restaurante para mim poder nem comer, nem no banheiro para mim fazer minhas necessidades, porque ele não deixava a gente. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho todo apoio de meu marido, da madrinha dele, das profissionais do AMAR, todo mundo do AMAR, do porteiro, de todo mundo tem aquele amor com a gente. Então é muito bom a gente ter a parceria familiar nas redes públicas, a primeira-dama, que eu sempre tiro o chapéu para ela, porque ele gosta de mulheres arrumadas, e tem hora que ela chega lá no AMAR, chega uma felicidade quando ele vê ela lá, que chega em casa, que comenta com a médica dele de Irecê, que comenta com o pai, com a madrinha. Então, isso dele, eu não posso arrancar isso dele, porque eu sei, nós estamos tratando isso dele, e a gente tem que abraçar. Eu não abracei ele da forma normal, que ele é autista. Então, a gente tem que abraçar do jeito que vier os filhos da gente. Eu vou fazer o quê? Vou matar, vou esconder ele da sociedade? Pior fica na vida deles. Então, a gente aceitando, abraçando, dói menos. E é assim, a vida deles são assim. E eu agradeço muito todo mundo que tem me dado apoio. Acho que geralmente a maioria das crianças, né, com a sua deficiência sofrem preconceito. Que de ir para um lugar, as pessoas já olham assim, meio atravessado, já fica com o olho torto, já, sabe? Antes de eu saber do diagnóstico dela, ela frequentava festinha de aniversário. Hoje em dia, nada disso. Coisa mais difícil chamar ela para ir para um aniversário, receber um convite, essas coisas, para festinha. E esse é acho que o maior preconceito que tem. Até mesmo é uma vacina, né? Se eu for num posto para levar ela para a vacina, geralmente as crianças autistas, elas não têm paciência. A paciência dela, acho que é 3 segundos ali, e chegou no local, passou dos 3 segundos, ela já começa as crises, já começa a birra e pronto. E aí, eu acho que isso deve ser um bullying, né? Tipo, eu levo ela para tomar uma vacina, que eu acho que tem que ser prioridade. Eu mesmo não consegui dar a 2ª dose da vacina dela ainda, porque tem que pegar fila. E aí não dá para mim, porque eu só tenho para cuidar dela, não dá para mim sair daqui e pegar uma ficha para ela e levar ela para tomar vacina, né? Então, já passou o quê? A 3ª dose e ela não tomou ainda. Então, eu acho que isso aí é um tipo de preconceito, né? Eu chego em qualquer local, tem que ter sua prioridade, e ela não tem a prioridade, né? Não tem paciência de esperar, então geralmente não posso nem sair com ela para ir para esse lugar, até mesmo num posto. Nosso filho, graças a Deus, a gente não tem nenhum relato direto de qualquer preconceito em relação a ele ou nenhuma situação de bullying. Porém, a gente tem algumas
situações que não chegam a ser críticas, mas foram situações um pouco desagradáveis em alguns momentos que a gente precisou de fazer algumas buscas por algumas atividades de apoio na educação e nos cuidados com ele. E, em princípio, a gente imaginava que seria fácil, até pelas condições que seriam oferecidas para trabalho, para oferecer esses cuidados. Mas a gente percebeu em algum momento que as pessoas inicialmente gostavam da ideia de vir trabalhar com a gente, de entrar nesse processo, nesse engajamento do desenvolvimento da vida, porém, às vezes recuavam, tá? Melhor, essas pessoas recuaram. A gente imagina que seja, tá, uma forma também de tentar não participar daquele processo, que é um processo evolutivo, mas também pode ser, às vezes, desafiador. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, se eu posso dizer que nosso filho nunca sofreu bullying ou um preconceito direto, pelo menos de forma velada, a gente já teve algumas situações que a gente pode relatar como, no mínimo, estranha. Porém, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque a gente entende que o ser humano tem suas particularidades, e isso é algo muito particular e muito pessoal. Também a gente voltando a falar das dificuldades que eu enfrento com o autismo, para mim a maior dificuldade, uma das maiores, era o preconceito, porque recentemente, há um tempo atrás, eu estava morando de aluguel e toda vez que eu ia procurar uma casa para alugar, as pessoas já diziam, eu tenho outra na frente, mas de fato as pessoas já não queriam alugar para mim, porque sabia que Patrick ia gritar, Patrick se joga na parede, Patrick não deixa ninguém dormir, então tinha isso, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho que levantar as mãos para o céu e agradecer que eu tenho minha casinha. Esse ano foi liberado o empréstimo para o BPC, eu tive que fazer para construir a minha casa. Eu fiz no nome de Patrick porque ele tem o benefício, fiz porque ele precisava, porque é muito complicado você chegar numa casa e a pessoa dizer, ô fulano, não posso alugar porque já tem outro na frente, sabendo que não quer alugar porque é para mim. E aí eu construí, né, consegui fazer o empréstimo, fiz minha casinha, graças a Deus já não vou ter mais esse problema com o aluguel de casa. A minha casa ainda está em reforma, ainda tem que rebocar, ainda tem um muro para fazer, mas eu acredito que devagarzinho a gente chega lá, devagarzinho eu chego. Ainda sobre a questão do bullying, né, que eu não aceito ninguém ficar com bullying com ele. Ele é uma criança que desde ele pequenininho sempre gostou de colher, de panelinha. A madrinha dele comprou uma geladeira para ele porque ele gosta muito de mexer com comida, de brincar, que ele não sabia brincar de faz de conta. A gente foi ensinando, a médica dele me ensinou, ó, Juliana, tem que trabalhar, faz de conta com ele, para dar sentido. Tudo que ele vai fazer, nós damos sentido o que ele está fazendo. E aí, sobre a questão que pode, às vezes, alguém passa na rua, vê ele vestido de mulher, não é que ele vai ser um homem sexual. E se for um dia, Deus é quem sabe o que está preparando na vida dele e na nossa. Só que a gente está trabalhando com ele sobre a questão que roupa de mulher tem que ser vestida de mulher. Só que ele vira pra gente e diz, porque eu acho, tipo assim, porque você acha, Natan, as mulheres arrumadas, bonitas? Porque quando ele vê uma mulher de salto e bem arrumada, aí pronto, já comprou ele. Então o quê? Durante o dia todo, tem vezes que até dormir, para acalmar ele veste minha roupa, veste da irmã, se produz todo, passa batom, se maquia todo. E não é por isso que ele vai deixar nunca de ser meu filho, nunca. Ele está com 5 anos, quem sabe uma fase adulta, com pouco tempo, com muito tratamento que as médicas estão trabalhando isso com ele não deixa. Isso é só uma fase que eles têm. E sobre a questão de Natan se vestir, né? Eu não vou aceitar ninguém estar com bullying com ele, não aceito ninguém criticar ele. Tem gente que chega na minha casa, vai criticar porque ele está desse jeito, eu não aceito, ou eu tiro ele, ou eu vou dar a resposta adequada, que a pessoa se sinta também, que pode ter um filho, ou não pode ter um filho, já pode ter um neto, né? Pode vir um sobrinho, e aí
depois a gente vai falar o quê? Não, eu estou tratando, pelo menos Natan está tendo tratamento, vou tratar ele. E eu, por meus filhos, eu tenho 4. E Natan vê dessa forma. Mas pelos 4 eu sou igual a leoa. Eu vou lutar, eu luto por eles até a hora que eu vou vencer. Já venci muitas barreiras na minha vida sobre a questão de meus filhos. E Natan não vai ser o que eu vou deixar ninguém estar com bullying com ele. Nem com bullying, nem fazendo crítica com ele, porque eu não aceito ninguém fazer isso com ele. E ele gosta mesmo das panelinhas dele, já fez gravação na lanchonete, que por conta dele gostar dessas coisas. Tem gente que fala assim, por que você deixa de comprar um carrinho para ele, para comprar panelinha? Carrinho ele tem, ele ganha muito carrinho, mas eu nunca deixei, nem deixo de dar o que ele gosta. Porque a gente não só veste o que a gente gosta, a gente só não come o que a gente gosta. Então a vida deles são bem assim. Ele se apega com coisas que não tem nada a ver. Então isso ele está sendo tratado. Os médicos me ajudam muito como lidar com ele. Ele não vai deixar de ser a pessoa que ele vai ser por conta de uma panelinha e de uma colher. Então, a vida deles são assim, é a gente abraçar, só o que eu peço, nós, mães de crianças autistas, de crianças especiais, porque tem vezes que a gente olha para o amigo atrás, quantas vezes eu chego no Amar e vejo pessoas com os filhos, que tem hora que eu falo assim, tenha força, eu peço elas para ter força. Quantas vezes a gente chega com os filhos lá paralíticos, lá, sem poder falar, sem poder andar, e tá correndo atrás. E por que eu vou esconder meu filho? Por ele gostar de se vestir desse jeito. Eu não posso esconder ele. Tem uma madrinha excelente, a madrinha faz tudo. Tipo assim, se ele gosta disso, a madrinha, se você vê como é a madrinha dele com ele, já compra, ou faz os gostos dele. Ele ama a madrinha dele. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, será que eu sou a mãe certa para Natan? Porque eu sou uma pessoa que eu cresci desse jeito, simples. Eu não gosto de estar me maquiando, eu não gosto de estar me arrumada. E tem hora que eu me arrumo para ver a felicidade dele. Tem hora que eu boto meus vestidos, um salto, para ver a felicidade dele, para nunca desgostar dele, nunca contrariar ele. Mas durante esse trabalho que você faz com esses pacientes, né, diríamos assim, varia muito da questão da idade, o tipo de exercício, o tipo de informação que você passa, depende muito da idade, depende muito do nível, ou são basicamente muito parecidos? Como diz, o autismo, nenhum é igual ao outro. Cada um tem a sua particularidade. Tem uns que vão ter maior dificuldade, aí vai depender também desse suporte, esse grau de suporte que a criança vai necessitar. Por exemplo, um dado bem bacana que as crianças hoje, a primeira coisa que a gente faz não é falar. A primeira coisa que a gente faz é engatinhar. A gente vai engatinhando, vai segurando nos cantos, para depois vir começar a fala. Muitas das vezes a criança com autismo, ele não tem esse movimento. Ele não engatinha, ele já não está subindo. Aí muitas das vezes lá na frente vai dificultar a fala. E aí a gente vem fazendo toda essa questão desse trabalho com as crianças. E assim, existe uma avaliação na minha área. Eu vou fazer a avaliação com a criança e a partir dessa avaliação eu vou ver qual é o déficit dela. Ela tem dificuldade no equilíbrio. Aí vai ser trabalhado o equilíbrio. Só que outra criança até da mesma idade, tem dificuldade na motricidade fina. Aí vai ser trabalhado na motricidade fina. Aí o trabalho vai ser a partir dessa avaliação e de buscar a melhora para a criança. O pai, Diego, ele hoje não consegue escrever. Vamos trabalhar a questão dessa motricidade fina. Muitas das vezes o povo diz, é porque ele não quer, que eu falei, é preguiça de escrever. Não é porque ele não tem os movimentos, os pré-requisitos para poder fazer isso. É muito importante nós falarmos sobre como era o comportamento de Davi quando nós começamos a investigar, né, o autismo e como ele se apresenta hoje. Quando nós iniciamos a investigação, Davi não se comunicava, né, de forma nenhuma ainda, muito pouco contato visual, não respondia pelo nome, não pedia as coisas, geralmente ele apontava para o que ele queria ou
levava a nossa mão até o que ele queria. Então, após as terapias, a gente foi conseguindo avançar. Ele começou a falar algumas palavras. Com o tempo, foi avançando, começou a falar frases pequenas. Hoje ele já fala frases mais longas. Ele já tem iniciativas de diálogo. Ele chama a gente para brincar, para passear. Ele pede o que ele quer comer, o que ele quer beber. Ele diz quando ele quer dormir. Então, ele consegue hoje se comunicar com a gente. Ele entende muito bem o que a gente estava pedindo ou explicando a ele, o que antes não acontecia. Quando a gente falava com ele, era como se ele não estivesse nos escutando. E nós precisamos de muito apoio, né, para ajudar nesse processo do desenvolvimento do comportamento, né, da comunicação de Davi. Cada vez mais é feito o diagnóstico do transtorno do espectro autista, devido ao acesso ao diagnóstico multidisciplinar, tanto do médico, psiquiatra, médico neurologista ou fonoaudiólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e hoje os próprios colégios estão mais voltados nessa triagem. E é importante falar a respeito disso, que é para que fique clara a importância das intervenções. Importante buscar um diagnóstico precoce, e para isso é bom estar em alerta. Ficar atento aos sinais. Ficar atento aos sinais que eles normalmente estão presentes. Quando um pai ou uma mãe se depara com o diagnóstico de autismo, normalmente ele vai perceber que o autismo sempre esteve lá, sempre esteve presente há muito mais tempo. Os sinais estavam lá e foram muitas vezes ignorados. Que isso sirva como um apelo que a gente faz, tá? Pais, não descuidem de sinais que não sejam muito usuais, tá? O normal é que uma criança comece a falar com o tempo certo, comece a se comunicar dentro de um período que normalmente é tido como normal. Isso aí seguir os marcos do desenvolvimento infantil, chamado marcos de desenvolvimento. E tudo que tiver fora disso, não negligenciar. Busque ajuda profissional. A gente tem instituições que oferecem serviço de diagnóstico, de terapia. Busque as informações. Se tiver qualquer desconfiança que seja uma condição atípica, vá pesquisar, vá conversar com outras pessoas, converse com pais, converse com outras mães, mas não negligenciem com comportamentos que são diferentes daquilo que normalmente a gente entenderia como típico, como normal. Não podemos negligenciar, né? Não podemos fechar os olhos, até porque, como me disse, a intervenção precoce, ela pode ajudar muito no desenvolvimento do nosso filho autista. Em relação ao tratamento, ocorre um tratamento medicamentoso apenas quando esses sintomas interferem na vida do paciente. Então, um paciente agitado, um paciente com risco de se machucar, um paciente com dificuldade do sono, você vai medicar. Mas não existe uma medicação plenamente específica para a situação, para o autista, para o autismo. Agora, o que é fundamental é estímulo. Terapia ocupacional para estimular justamente essa questão sensorial dele ou dela. Psicoterapia, psicopedagogia, se for necessário, fisioterapia para atividade física.
Então é estímulo, estímulo, estímulo nesse paciente. É como se fosse assim, comparando um paciente que tem um AVC, você vai fazer uma reabilitação. Nesse caso, esse paciente você vai fazer uma habilitação, entre aspas. Você vai estimular algo que ele precise de um empurrãozinho. Então, o papel do neurologista é importante no diagnóstico, junto com outras especialidades de saúde. O psiquiatra também pode fazer esse papel do neurologista a nível médico. E o tratamento multidisciplinar, se necessário, alguma medicação para algum sintoma específico. O fonoaudiólogo atua na linguagem, não somente nas áreas de leitura e escrita. Atua principalmente e primordialmente na aquisição e no desenvolvimento da linguagem dessas crianças. Claro, atuará também na área de fonoaudiologia educacional, desde que essas demandas sejam identificadas, de leitura e de escrita. Eu trabalho, né? Graças a Deus eu tenho meu trabalho. Trabalho no Hospital Julieta Viana, sou técnica de enfermagem. Graças a Deus, para mim, isso é uma válvula de escape. Eu consigo trabalhar e dar conta dos meus filhos. Para mim é ótimo, é uma terapia. E é assim, a gente vai levando a vida. Eu sou feliz com os filhos que eu tenho, meus filhos são excelentes, temos as dificuldades. E para mim a maior dificuldade hoje é financeiramente, porque financeiro eu digo assim no sentido de que o governo, né, ele tirou o repasse que ele fazia do dinheiro para o município para dar os remédios controlados. Então todos os medicamentos que eu tinha disponível no CAPS hoje eu já não tenho, eu tenho que comprar. Por quê? Porque o governo não repassa o dinheiro e o prefeito não tem como manter esses medicamentos do CAPS. Não estou falando mal do governo, não, estou falando porque está faltando mesmo, não tem medicação no CAPS, não tem risperidona, não tem apliquitil e tudo tem que ser comprado. Mas é porque o governo é abençoado, o antigo, né, o finado Rui Costa, não é finado não, porque eu chamava as pessoas de finado, ele foi realmente tirou o repasse dos medicamentos controlados por CAPS, uns que abrange toda a classe que necessita, as que mais necessita.